Oi, Ieda, tudo bom? Tudo jóia? Gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Então, meu nome é Ieda Jesus, eu sou mãe do Vinícius, de 12 anos, ele é autista, mãe da Cecília, de 19, sou professora, sou neuropsicopedagoga também, e por aí vai, né? Mas o mais importante é mãe do Vinícius, da Ceci, ativista na causa do autismo, terapeuta também, e professora. Ieda, um dos motivos, assim, dentre vários que eu poderia te convidar para a gente gravar esse vídeo, seria, assim, a experiência que você tem dentro da escola, a experiência que você tem enquanto terapeuta e também a questão da maternidade de uma criança com autismo, né? E hoje em dia, muitos professores, às vezes não conhecer muito bem o autismo, tem um pouco de medo, tem um pouco de receio, principalmente nas questões das crises sensoriais. E às vezes assim, não consegue entender essas crises e às vezes pode tomar assim, algumas atitudes equivocadas. Então eu gostaria que a gente conversasse assim, um pouquinho sobre isso. Coisas que você já presenciou, coisas assim que você poderia abordar para poder colaborar tanto para pais quanto para os professores que estiverem tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. O que eu penso nas questões das crises? Eu escuto muito, eu já falei isso uma vez no outro vídeo, que a gente que trabalha com público atípico, que vive o mundo atípico, aquela música, eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, sabe, da Adriana Calcanhoto. A gente anda no sentido de prevenir, as crises têm que ser prevenidas. Se não tiver como prevenir as crises, a gente enfrenta elas, mas de uma forma mais amena, certo? Mas se tudo, a nossa atuação é sempre na prevenção. Atuar no sentido de agir antes da crise. Se eu sei que uma desregulação sensorial de uma criança, por exemplo, um brinquedo fora do lugar pode causar uma crise, por que eu vou deixar o brinquedo fora do lugar? Eu não posso colocar o brinquedo no lugar. Se eu sei que uma comida mais salgada causa uma crise, porque eu não posso acertar o sal na comida. Eu sei que uma etiqueta de roupa, agora eu estava conversando com uma amiga, uma etiqueta de roupa causa crise no filho dela. E por que não tirar a etiqueta? Por que deixar uma crise por conta de uma etiqueta? É só uma etiqueta. É só um brinquedo. E o que é um brinquedo, o que é uma etiqueta, o que é o sal de uma comida, perto de todo o processo, tanto na escola, que é o pedagógico, tanto na vida, né, que é ou na terapia, que pode ser o sensorial, pode ser o de fono, psicomotricidade. O que são os detalhes? O que causa as crises nos autistas são os detalhes, que a gente não presta atenção, né? Que a maioria dos típicos não prestam atenção, ou acham irrelevante. Mas, na verdade, não é irrelevante. O hiperfoco, igual esses dias teve um caso de uma criança que teve uma crise por conta de um hiperfoco. Imagina, o hiperfoco é uma coisa que a gente mais gosta. Eu gosto muito de chocolate, dá pra ver, né? Então, assim, se meu chocolate que eu gosto, se eu tiver nos dias que eu quero comer chocolate, se o meu chocolate estiver ali e eu não puder comer, o que eu vou fazer, gente? Eu ainda sei, né, falar, eu quero comer aquele chocolate, eu preciso comer. Agora, uma criança que tem dificuldade na parte sensorial, dificuldade na fala, dificuldade na relação da socialização, vai falar como? Vai se expressar como? Né? A crise vem. Então, às vezes, poderia ter sido evitado nessa crise, se ela tivesse acesso ao hiperfoco dela. Se eu tivesse acesso ao meu hiperfoco, no caso do chocolate, eu vou lá e pego meu chocolate. A criança com autismo, não. Né? No caso, essa criança que tem dificuldade na fala. Então, as crises podem ser prevenidas, a gente age no sentido da prevenção. Se antecipar as crises, é o melhor. Ieda, no início do ano, a mãe de um paciente meu fez uma coisa que eu achei assim, bem interessante. Ela escreveu na agenda do aluno as coisas como que o seu filho se comporta em casa, como normalmente ele se comportava na escola até então, e coisas que eventualmente pode acarretar em crise com ele. O que você achou dessa atitude que essa mãe teve? Perfeito, essa mãe é show de bola, muito bom, mas muito bom mesmo, porque a criança, ela não é só da mãe, não é só
o filho em casa. Ele é o filho na escola, o filho na terapia, né? E ele é a mesma criança. Então, o que a mãe fez? Colocou a visão dela para a escola, para fazer uma integração dessa criança na escola. E os professores, o que eles podem fazer mediante esse material que é riquíssimo? Esse material a criança tá assim, para o professor que sabe, é o perfil de entrada da criança. Sem falar da parte pedagógica, a parte, né, é o perfil de entrada da criança ali. Como ela é, como ela se comporta, né? Já está metade da avaliação diagnóstica do começo do ano ali prontinha, com esse relatório. Então, o que o professor pode pegar? O perfil de saída da criança, né? Juntamente com esse relatório da mãe, procurar conversar com esses pais, com essa mãe, né? Com esses pais, e com os terapeutas da criança. Porque para poder se inteirar. E geralmente eu tenho visto, isso não é uma praxe, algumas escolas já têm alguns professores muito abertos, e eu tenho visto isso em um trabalho muito legal acontecendo em algumas escolas, né, até públicas e particulares, essa integração com os terapeutas tem sido muito bom. E isso que essa mãe fez é maravilhoso, maravilhoso. Ela adiantou o trabalho pedagógico, sabe, da escola. Então, foi assim, ela antecipou, é o que a gente falou antes, antecipar a crise. Então, foi perfeito. Se os professores pudessem, não ter uma mãe como essa, mas pudessem fazer esse trabalho também, junto com os pais, junto com os terapeutas, e atrás, ou então se os pais pudessem antecipar para os professores, para trabalhar em conjunto com, né, em prol do benefício do aluno, seria interessante. Você, durante a sua fala, você falou assim, algo que eu não percebo muito no meu cotidiano. Eu acho que deveria fazer muito mais. É a questão, assim, da parceria entre pais, professores e os terapeutas. Dificilmente chega um professor ou a escola me buscando para poder entender um pouco mais da criança. Normalmente ela só vem quando já existe um problema, mas não existe assim aquela antecipação, igual você comentou, do trabalho da mãe, que foi importante. Por que você acha que às vezes a escola não procura tanto o terapeuta para poder entender um pouco mais da criança? Eu acredito que a escola pensa muito na parte pedagógica. É o pedagógico ali, né? Então se fecha naquele mundinho. Até acho que o ano passado, a gente comentando em algum evento que eu estava participando, que o professor acha que tem que acertar. E a escola se fecha. Só que a escola esquece que lá é um ambiente terapêutico, né? Lá é um ambiente não só de aprendizagem pedagógica curricular, é um ambiente de socialização. Sim. Então lá é um ambiente riquíssimo, tanto é que a pandemia serviu para isso. Olha a importância da escola na vida dos nossos filhos, né? Que são atípicos, e dos nossos típicos também, que a gente tem filho típico também. Então, a escola deveria sim procurar os terapeutas, não só quando desce os problemas, mas se antecipar isso. Assim, mas nós estamos, né, no modelo de inclusão que ainda a gente almeja, mas eu vejo algumas escolas já se antecipando e tem surgido bons resultados com isso. O que você comentou também é uma coisa que eu tenho a concordar muito, e sempre que eu tenho oportunidade de falar na escola, eu falo isso, que a escola é um microcosmos da sociedade. Então, o que acontece na escola, quando a criança sai da escola, que ela vai conviver na sociedade de maneira em geral, tudo aquilo que ela aprendeu na escola, em termos de socialização, se expande. Se ali dentro da escola não acontece de maneira assim tranquila, adaptada, depois tudo vai ser problema. É verdade, é verdade. Fora que lá a gente representa tudo, né, que a criança pode viver. E agora a escola tem muito mais além dos conteúdos curriculares. Tem arte, tem capoeira, tem dança, tem tempo integral. Então, assim, tá muito diverso. Então, tem que incluir as equipes terapêuticas nos trabalhos, sim. Não só da criança atípica, da típica também. Porque os típicos voltaram com muitos transtornos, sabe? De aprendizagem. Muitos. Eu estava conversando com uma neuroamiga essa semana. Eu falei para ela, ou nós vamos parar? Ela falou, não sei. Nós voltaram com muitos transtornos, e assim, tá muito complicado. Eu sei que a escola tá muito complicada, tá muito difícil, sim, mas o professor tem que entender que ele não tá sozinho,
que ele tem que contar com a equipe terapêutica dos filhos, dos pacientes, dos alunos, tem que contar com a família desse aluno, certo? Entender que é uma rede. E essa rede tem que funcionar para o bem do aluno. No dia 21, agora de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí eu fiz uma atividade na sala da minha filha, né? Para quem não conhece, eu tenho uma filha de 9 anos, a Ana Carolina, ela tem síndrome de Down. E aí fiz a atividade, fiz a leitura de um livro, conversei um pouquinho com eles, mostrei um vídeo, e aí aconteceu um fato assim muito diferente e eu achei assim muito agradável, tanto enquanto terapeuta quanto enquanto pai também. Na hora de fazerem as perguntas, a maioria das crianças, ao invés de fazerem a pergunta para mim, que estava lá conversando com todo mundo, eles começaram a fazer pergunta para minha filha. Eles queriam saber dela o porquê que às vezes ela tinha determinado comportamento, se ela gostava deles realmente. Então, assim, eu percebi da parte deles um pouco de curiosidade e, assim, muito de carinho que às vezes eles dão para ela, mas eles não percebem ela retornando para eles. E aí eu achei, assim, muito bonitinho da parte deles. Então, assim, pensando nisso, a gente observa, assim, que as crianças que giram em torno das crianças atípicas, elas percebem elas com um pouquinho de diferença, mas, assim, de qualquer forma, elas tentam ali incluí-la de alguma forma no mundo delas ali dentro da sala de aula. Aí agora, a pergunta que eu te faço é assim, vamos pensar numa criança com autismo e que porventura tenha tido uma crise sensorial. E aí, quem está tomando conta da sala, a professora e também a questão da direção da escola, toma assim, algumas atitudes que às vezes pode assustar tanto a criança que está em crise, quanto as outras que estão observando todo o movimento. Como que você vê isso tudo? O que você acha que pode interferir depois no relacionamento com os outros? Tudo. Excesso. Autismo, a crise sensorial é prevenção. Isso foi excesso, né? Dependendo da atitude que for, se for excessiva, não sei que atitude que foi, mas se foi atitude excessiva, se foi atitude correta, ok. Mas se foi excessiva, tudo que é excesso é prejudicial. As crianças atípicas vieram para ensinar isso para nós. Olha para você ver. Eu vi o post e achei maravilhoso. E eu percebi, quando você escreveu, que as crianças fizeram perguntas. Você deu ênfase nisso, foi muito lindo, foi emocionante. Você deu ênfase a isso e foi muito lindo. Porque as crianças fazem a parte delas, por que os adultos não fazem? Qual que é a dificuldade de um adulto fazer a parte dele? Porque se a criança faz, né? Então, qual é a dificuldade do adulto tratar com sutileza uma coisa que tem que ser tratada com sutileza e não com excesso? Por que tratar com dureza uma coisa que tem que ser com sutileza? Por que não olhar com inclusão? Se a inclusão ela exige múltiplos olhares, por que não ter um múltiplo olhar diante de uma crise? Diante de uma criança autista, diante de uma criança atípica, né? Então, numa crise, ela exige múltiplos olhares, não só um olhar, nem só do professor, não é só da equipe dirigente, nem é só de ninguém, são múltiplos olhares e múltiplas decisões, entendeu? Sim. Uma coisa assim que eu achei interessante também, nessa questão deles perguntarem para ela, uma coisa que me chamou até a atenção hoje. Por acaso eu estava vendo um vídeo que era um pai com uma criança com autismo e chegou um amigo. O amigo foi e perguntou para o pai como ele estava e como a criança estava. Aí o pai foi e falou, você não tem que perguntar para mim, pergunta para ele, né? É como se aquele indivíduo ali estivesse invisível, não estivesse às vezes nem presente, né? Então, assim, quando as crianças, ao invés de me perguntarem para a Ana, eles estavam dando visibilidade para o indivíduo Ana Carolina, para aquela pessoa. E aquilo ali, assim, foi muito marcante, porque normalmente
as pessoas perguntam para os pais, para os cuidadores, perguntam para outro Sim. adulto, achando como se a criança não fosse capaz, não vou falar nem criança, às vezes pode ser um indivíduo maior, né? Um adolescente ou já um adulto, como se não fosse capaz de responder ou às vezes de entender. Pode ser que às vezes realmente não entenda, mas assim, primeiro tem que fazer a tentativa, não já ir diretamente no outro adulto que está acompanhando. Capacitismo, né? Isso Exato, é capacitismo. Exato. Tem que dar voz, sim, eles estão aí. Prova disso é o Vinícius, né? Meu Vinícius, com 12 anos hoje, foi com o cabelo roxo para a escola no começo do ano. Filho de professora, cabelo roxo. Você imagina? Tinha que ter tirado foto, não vi isso não. Tirou foto. Eu não vi, então. Cabelo roxo para a escola no começo do ano. A mãe quer morrer, mas infelizmente a gente tem que respeitar. A pré-adolescência está chegando, né? Então é a voz dele, a vontade dele, é o desejo dele, a gente precisa respeitar. Não foi para isso, é para isso que a gente exige, né? A gente paga terapia, a gente estimula tanto a dificuldade na fala, na comunicação, na interação. Então a gente tem sim que, né, que dar voz para eles e abaixo o capacitismo. E cada vez mais eles são independentes e autônomos, sim. Aquela situação que você me falou da Ana foi maravilhosa. Foi bonita mesmo. Ieda, chegando agora na parte final do vídeo, o que você gostaria de falar que às vezes a gente ainda não citou e seria muito importante da gente estar discutindo? Importante os pais saberem, né, que a gente não tá, que eles não estão sozinhos, né, Marcelo? A gente sabe, como pais atípicos, o tanto que é complicado e penoso o momento do diagnóstico. Então é importante eles saberem que a gente está aqui, nós estamos aqui, nós como pais atípicos, terapeutas, estamos aqui para isso, né? Depois você deixa os nossos contatos. E que os nossos filhos também não estão sozinhos, né, Marcelo? Sim. Uma coisa assim que eu já percebi com alguns pais de pacientes que eu tenho é que assim, eles me pedem eventualmente de entrar em grupos de WhatsApp que estão às vezes ou o pai ou a mãe ou os dois, o professor regente e o professor de apoio. O que você acha disso de maneira geral? Muito bom, muito interessante. Porque se a criança ela é uma só em todos os ambientes, é importante ter esses múltiplos olhares, né? O trabalho em equipe, isso é trabalho em equipe, equipe transdisciplinar. Então vai ter o olhar do terapeuta, do professor regente, do professor de apoio, do pai, da mãe, da psicóloga, né? Do terapeuta ABA, se ele fizer. Então, são múltiplos olhares de uma criança só. Então, o planejamento terapia ABA, vamos pensar na terapia ABA, o planejamento ABA, ele pode ser trabalhado até pela escola, né? Análise de contingência, os excessos, né, de comportamento podem ser trabalhados na escola. A gente tem uma psicóloga que fala sobre isso também, a Jana. Então, pode ser trabalhado na escola. Então, o que a escola pode fazer para ajudar a criança a ter um comportamento melhor? Então, é excelente. O grupo de WhatsApp, como forma de ferramenta terapêutica, é excelente. Nada de bom dia, boa tarde, boa noite, não. Sim. Como ferramenta terapêutica. Objetivo. Objetivo. Em alguns casos, eu já ouvi muito assim, resposta de professores que às vezes comentam assim, é determinação do município ou do estado, ou às vezes da própria escola, que é da rede privada, falando assim que não pode ter esse contato próximo entre professor e os pais, através do WhatsApp. Você sabe se realmente assim, existe isso mesmo, ou às vezes é preocupação dos professores de às vezes manter uma distância do relacionamento com os pais? Eu vejo que é mais preocupação por parte da equipe dirigente, né, de eximir os professores, manter eles realmente à distância, né, por conta de alguns abusos de pais, que a gente sabe que tem alguns pais que abusam sim. Só que, por outro lado, os pais atípicos, eles têm uma paternidade e uma maternidade diferente, não uma maternidade típica. Então, a gente enquadra na relação escola-família, né, que precisa dessa proximidade, que precisa dessa parceria. Então, seria um caso a se estudar, sim. Eu estou em grupos de WhatsApp de escolas públicas e particulares, com
professores de escolas públicas e particulares também. Então, é muito interessante. Até no caso do Vinícius, o meu tem um grupo do WhatsApp de professores e terapeutas desde a época que ele estava no público, né? Com a professora dele, com os terapeutas dele, desde a época do público. Então, é importante, sim, essa equipe. Algo que a gente conversou anteriormente, num bate-papo antes da gente começar a gravar, a gente foi falando, assim, da quantidade de pessoas que rodeia toda uma criança atípica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu achei fantástico. Nem eu havia percebido essa questão. Eu não tinha parado para pensar. Porque a gente vai, né? A gente vai na rotina louca e eu não tinha parado para pensar. No final do ano, eu faço assim para todas as pessoas que envolvem nos cuidados do Vinícius. Sem contar a família, que família é outro momento. E eu mandei fazer 30 lembrancinhas. São 30 pessoas que envolvem. Não são 30 terapeutas, são 30 pessoas, de professores, a moça da cantina, porque a cantina também da escola é um ambiente terapêutico, que foi lá que ele aprendeu a comer comida, que ele vê os amiguinhos comendo comida vegana, né, que ele se inspira, que ele aprendeu a pedir lanche, ela treinou ele a pedir lanche. Então, é um ambiente terapêutico também. A moça que limpa lá em casa, a acompanhante terapêutica, os outros terapeutas, os professores, sabe? Não, são 30 pessoas que envolvem os cuidados, além dos professores. Os professores, a moça da limpeza da escola. Então, a menina da recepção da clínica que ele trabalha, que criou um vínculo tão grande que ele já chegava, já entrava assim, pro lado do balcão, e falava assim, oi, uma criança que não, né, dificuldade na interação, comunicação, né, que é um prognóstico totalmente, que a gente sabe que ele tem gagueira, ainda tem muita dificuldade na fala, então, que precisava estimular essa comunicação e interação, deu 30 pessoas em volta de uma criança, que hoje é um pré-adolescente, em torno dos cuidados. Não são ao mesmo tempo, mas são simultâneos, né? Eles se revezam nos lugares, nos espaços. Então, são 30 pessoas. Me surpreendeu bastante, Marcelo. Eu ia escrever sobre isso e eu fiquei muito emocionada, viu? Acho muito que emocionada. Pode escrever. O tio do circo, gente, o tio do circo que faz. Nossa, muita gente. Eu fiquei muito emocionada. Bacana, Ieda. Fiquei muito feliz. Te agradeço a oportunidade e pode ter certeza que eu vou te convidar mais vezes. Estamos aqui para isso. Precisando, pode chamar, viu, Marcelo? Tá. Beijo. Vou deixar tanto no vídeo quanto na descrição os nossos contatos para quem quiser estar nos procurando, para trocar alguma ideia e tudo mais. Tá bom? Beijo, Tá ótimo, Ieda. então. Muito obrigado. Marcelo. Tchau, tchau. Com Deus.